E teve essa saída mais ou menos recente da Jovem Pan. Eu sei que tu já comentou bastante sobre ela aí pela internet, mas para quem ainda não tá sabendo o que aconteceu, por que tu saiu, o que tá fazendo agora, tu tem teu canal no YouTube, mas quais são os teus projetos? Na verdade, eu fui pra Jovem Pan por um convite que eu acabei recebendo lá. No ano de 2019 eu já estava no meu canal, já estava fazendo a minha cobertura das eleições americanas. O André Marinho, que é um amigo pessoal grande que eu tenho, que faz parte do Pânico, lançou um projeto para cobrir as eleições presidenciais do ano de 2020, e ele queria que houvesse alguém fazendo um debate, alguém representando um ponto de vista mais conservador, mais próximo dos republicanos, e alguém representando um ponto de vista mais próximo dos democratas. O André, como me conhecia muito bem e sabe que a política americana é uma área do meu interesse, me chamou para integrar o programa. Nós começamos o programa, se não me engano, ali em setembro, acho que setembro de 2020. Quando chegou em novembro, o Rodrigo Constantino tinha saído da Jovem Pan, a Jovem Pan precisava de um novo comentarista, e eles me fizeram um convite. Eu já estava comentando ali no Casa Branca 2020, eu falei, é bastante trabalho, é bastante coisa, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena me dedicar por um tempo. E aí foi quando eu entrei para a Jovem Pan. Uma coisa que financeiramente não era muito representativa para mim, graças a Deus, mas eu falava, olha, eu quero ter a possibilidade de ter liberdade de expressão e comentar o que eu quisesse. E ali naquele momento isso foi aceito, isso foi entendido, e eu acho que a Jovem Pan serviu para me apresentar e apresentar o meu estilo para o público. E protagonizei ali bons momentos, oportunidade de confrontar outros nomes do jornalismo de forma bastante franca. Eu acho que eles não estavam prontos, não estavam preparados para alguém que confrontasse esse jornalismo militante de forma bastante direta. Mas num dado momento a rádio trocou o diretor de jornalismo, colocou um outro diretor de jornalismo, e esse diretor tem um viés de esquerda muito grande. O viés de esquerda passou não necessariamente tanto de esquerda, mas bastante anti-bolsonarista. Esse viés. Ele era da CNN, né? Ele veio da CNN antes da Band News, Humberto Candil, o nome dele. E em dado momento a gente começou a entrar em rotas de conflitos. Ele começou a me pedir certas coisas que eu não poderia fazer, e eu nunca aceitei, assim como outros comentários da Jovem Pan, jamais aceitaria mudar a minha opinião. E a gente protagonizou um episódio onde dentro de um dos programas que eu comentava, o Jornal da Manhã, foi feita uma pergunta aos espectadores que eu achei que era inapropriada. Eu comentei que considerava a pergunta inapropriada, ele não gostou, e aí a gente entrou em mais um choque, até que a situação ficou insustentável. Era uma pergunta capciosa, uma pergunta que induzia o erro já no enunciado dela, algo assim, né? Não era exatamente uma pergunta, né? Porque a gente tá vivendo uma era, isso parece até um assunto velho, mas alguns meses, a toda hora vem uma narrativa nova, que agora quando a gente tá tendo essa conversa, a narrativa nova tava o negócio da Covaxin, né? Covaxin, não sei como é que chama isso, a pronúncia correta. A vacina indiana lá? A vacina indiana. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Podemos falar, mas essa é a narrativa do dia. A narrativa de 2 meses e meio atrás era o negócio do tratoraço, do que o Bolsonaro tinha feito um mensalão, e aí por a questão do orçamento secreto. E não existe orçamento secreto, tudo mais, aparentemente a narrativa agora já foi superada, mas naquela época era uma coisa nova, era uma reportagem que o Estadão tinha feito. E aí quando veio essa questão do orçamento secreto, a pergunta que foi feita para os ouvintes participarem, você concorda com o sigilo no orçamento federal? A pergunta era mais ou menos assim, você concorda com o orçamento secreto do Bolsonaro? E nessa pergunta existe uma afirmação, porque para você perguntar ao ouvinte se ele concorda com o sigilo no orçamento, você tem que partir do pressuposto que ele existe. Porque senão você está discutindo uma coisa, uma abstração. E antes tinha havido uma reportagem, antes de ser feita a pergunta, a reportagem do jornal imediatamente anterior fazia uma comparação desse tal orçamento secreto do Bolsonaro ao mensalão do PT. Esse orçamento secreto, ele tá... É o caso do Tratolão. É a mesma coisa. Era o Tratolão. Que é outra dúvida que eu tenho, porque eu ouvi bastante falar sobre esse Tratolão, e inclusive assim, eu trouxe no último podcast o Kim Kataguiri, a gente trocou uma ideia, porque ele é um deputado da direita liberal, que é oposição assumida ao Bolsonaro. E aí, para oferecer também um contraponto, trouxe alguém que também está no espectro da direita, mas que discorda de algumas posições do Kim. E esse lance do Tratolão é interessante, porque é uma narrativa que eu vi bastante do pessoal da terceira via, né, que defende a terceira via, falando que o Tratolão seria análogo ao que foi o mensalão. E, inclusive, quando eu fiz a pergunta para o Kim sobre, comparando o Lula com o Bolsonaro e metendo até Ciro Gomes no meio da conversa, ele falou que, como teve o esquema do Tratolão, ele achava comparável, aí, de certa forma, o governo do Lula com o governo do Bolsonaro. Só que, para falar a verdade, eu não entendi muito bem até hoje o que foi esse Tratolão. Saberia explicar o que foi, ou o que não foi? Qual era a narrativa e o que realmente aconteceu? Eu brinquei com vocês, falei sic, né? Aquilo que a gente escreve quando alguém faz uma citação literal, né? Que é do latim sic erat scriptum, que é assim como foi escrito, assim como você está dizendo, né? Quando você diz que o Kim é um deputado da direita liberal. E eu reconheço muito talento no Kim Kataguiri, logo desde o início, sempre foi um cara que eu reconheci muito talento nele, e dificilmente você vai me ver, eu primeiro não faço ataques pessoais, né? Você vai me ver fazendo ataques baixos, etc. Mas eu dificilmente até critico o Kim, porque eu tenho muita esperança de que um dia ele é muito novo, então dá tempo dele se reposicionar na política, e eu espero que ele se reposicione de uma forma positiva, porque Bolsonaro vai passar, essa questão de bolsonarismo, etc, isso passa, isso daqui a 20 anos, Bolsonaro já não tá mais no jogo, e o Kim é novo e vai estar no jogo, então eu tenho muita esperança de que ele se reposicione. Mas as posições dele atuais, eu diria que não são necessariamente posições de direita, não. Porque num dado momento foram. O MBL, apesar de eu achar que ele não fez o movimento político correto no rompimento com o Bolsonaro, ele pelo menos dizia o seguinte, olha,
a gente vai se manter fiel às nossas ideias liberais. Então, quando as propostas que o governo tiver forem boas e de acordo com as nossas ideias liberais, nós vamos defender essas ideias. Quando as propostas forem ruins, nós vamos nos opor a essas ideias. E hoje não é mais isso. Hoje o MBL virou e o próprio Kim, as posturas são totalmente anti-bolsonaristas, pura e simplesmente. Então, eles são simplesmente uma oposição, digamos, né? O próprio MBL defende o discurso de que não é legal você ser aquela pessoa que eu critico quando erra, mas eu elogio quando acerta, né? Eles usam geralmente essa expressão de uma forma como se fosse uma ofensa, como se fosse uma coisa ruim você criticar quando erra e elogiar quando acerta. Muitas vezes eles criticam essa postura, na verdade eles fizeram alguns vídeos recentemente criticando essa postura em relação aos deputados do Novo, né? Alguns integrantes do Partido Novo, que inclusive eles reconhecem que são próximos deles, alguns são amigos, inclusive votam juntos as mesmas pautas geralmente, só que tem essa divisão. Então, o MBL mesmo se coloca como uma oposição radical, digamos assim, ao Bolsonaro, no momento que eles mesmos reconhecem que não é legal você elogiar quando acerta, né? Você tem que enfrentar, realmente fazer o enfrentamento da forma mais dura possível. Então, eles mesmos se definiriam assim, eu imagino, né? São críticos ao Bolsonaro em definitivo. Mas eles não eram, né? Eles não eram. E o problema disso é que, então, eles são bolsonaristas. Eu digo que eles são bolsonaristas, por quê? Porque a posição do Bolsonaro sobre um tema tem absolutamente zero influência na minha opinião sobre este mesmo tema. Então, eu, por exemplo, sempre fui favorável ao direito do cidadão de bem de ter uma arma para se defender da bandidagem e do Estado, em um caso extremo. E essa é uma posição classicamente liberal. Se o Bolsonaro, por um acaso, defende a mesma posição. Se o Bolsonaro amanhã acordar e mudar o discurso dele, falar assim, eu sou contra esta posição, não vai ter nenhuma influência na minha posição pessoal. Mas vai ter influência na posição do MBL, do Kim Kataguiri, etc, etc. Então, quem é o bolsonarista? O bolsonarista é aquele cujas opiniões dependem do Bolsonaro. A minha não depende, a deles depende. E de novo, paguei carro de som do MBL para manifestação no Rio de Janeiro, subi em todos os carros de som do MBL nas manifestações no Rio contra o impeachment, tava junto, tava ali em todo momento, tinha muita simpatia pelo MBL. Mudou, alguma coisa ali mudou, e eu acho que tem a ver com picuinha pessoal, eu acho que tem muito pouco a ver com política. E eles partiram, inclusive, me mandaram ali um vídeo, não dou muita atenção para isso, porque eu acabo sendo muito atacado, e depois você cria uma certa casca, você começa a achar um pouco de graça e não prestar muita atenção, mas o Mamãe Falei lá, o Arthur Duval, fez um vídeo me caluniando, ataques pessoais. Assim, por quê? Eu nunca ataquei ele, nem tenho nada pessoalmente contra ele. Tá esse vídeo foi aquele sobre em que tu comentava a tua saída na Jovem Pan, não foi? Foi, e no meu vídeo, tudo que eu falei no meu vídeo é verdade. Se não fosse verdade, você não concorda que a rádio teria desmentido? Não só os fatos que vieram depois, e eu tenho todo o tempo colocando o viés do jornalismo, do novo jornalismo da Jovem Pan, publicado no meu Twitter, a todo tempo, e de novo, é o jornalismo, não são os comentaristas. O Pingo nos Is é um programa espetacular, quase todos os comentaristas da Jovem Pan são meus amigos, inclusive alguns de esquerda, alguns que pensam diferente de mim, falando especificamente do jornalismo, é o viés que foi dado ao jornalismo da rádio. É porque ninguém desmentiu nada que eu falei. Por que não desmentiu? Porque eu avisei. Se desmentirem, a enxurrada de prints que eu vou, prints, áudios, etc. Então o que eu tô falando é a verdade. O que tem o Arthur Duval vir me atacar pessoalmente? Com calúnia. Ele acha que eu fui preso, por exemplo, em Miami. Por que ele acha que eu fui preso em Miami? Porque ele leu no jornal que eu fui preso em Miami. É mentira. Eu já desmenti 50 vezes. Mas ele, como se informa por jornais, agora um cara que deveria saber melhor que as coberturas dos jornais não são boas. Então ele não deveria tomar algo que sai no jornal como fato. Aliás, quando fizeram uma série de acusações contra o MBL, eu achei que foram ações judiciais arbitrárias, buscas e apreensões, etc, envolvendo lá como era o nome dele? O Luciano Ayan. Eu vim a público fazer meu comentário em defesa do MBL, apesar de ser anti-bolsonarista. O que eu entendi nessa treta, digamos assim, com o Arthur, foi que tu falou, basicamente, que uma das posições que esse Candiel vinha adotando dentro da Jovem Pan era uma posição que blindava o Dória, né? Vocês não podiam mais falar sobre o Dória, porque, segundo o próprio Candiel, a rádio estava de boas com o governador, então era para evitar bater nele. Tinha uma parada assim, né? Claro, a Jovem Pan tem uma postura, atualmente, uma postura mais simpática ao Dória, pelos interesses da rádio. Eu acho que o Arthur tinha pegado bastante nessa tecla, porque o discurso do MBL, no geral, pelo que eu acompanho já há algum bom tempo, é definir a Jovem Pan como uma rádio bolsonarista, né? Tanto que eles chamam o Pingo nos Is de Panos nos Is. Os Pingos nos Is são um programa, eu não vou chamar de bolsonarista, mas são um programa simpático ao Bolsonaro. São. Então, acho que eles não sei se eu posso dizer que eles constroem. Mas você não pode dizer que a rádio é assim. Olha, a rádio como um todo. Eu comecei fazendo 3 em 1. Éramos eu, quer dizer, na verdade, eu por último, né? Era a Thaís Oyama, que na Coreia do Norte ela seria considerada uma pessoa de esquerda. O Josias de Souza, de esquerda, anti-bolsonarista. E eu, sozinho. Eu comentava no Jornal da Manhã, as pessoas que comentavam comigo, geralmente o Diogo Schelp, de esquerda, o Joel Pinheiro, de esquerda, Morning Show, fazia um Morning Show. As pessoas que comentavam Morning Show comigo. O Vini, que é o produtor do programa, uma pessoa de esquerda. A Paulinha, essa de esquerda. Foi o Joel, de esquerda. Eu entrei no Morning no lugar para cobrir as férias do Adriles. Ele sim, de direita. Então, assim, a pluralidade, o que tem? Sabe o que acontece? Você só pode ter a esquerda falando? A esquerda tem que falar sozinha?
O diferencial da Jovem Pan, na verdade, há muito tempo é esse, né? Ela conseguiu se destacar e chamar atenção porque era um programa, assim, uma das únicas, um dos únicos programas, não programas, é que não é emissora também, grupos de mídia, os únicos grupos de mídia que oferecia esse contraponto, esse confronto direto de visões, porque vai lá na Globo, é predominantemente, quase toda a programação é esquerdista, então geralmente fica muito separado. E na Jovem Pan sempre tinha esse conflito. Eu lembro que, cara, a coisa assim, de muitos anos atrás, eu escutava direto o Pânico, eu achava insuportável como é que era o nome de uma mina que tinha lá na bancada, era uma feministinha bem novinha. Eu e não sei quem você tá falando. eu nem lembro mais o nome dela, mas eu lembro que, nossa, tipo, mano, que menina chata, por que não tiram ela aí? Amanda, E aí, Amanda. Amanda. E aí eu entendi, depois de muito tempo, que a Graça, ela tava ali justamente pra ser aquela contraposição, ela pra ser o contraponto. Claro. E que a Jovem Pan tentava fazer isso em todos os programas, né? Então, realmente, quando menos fala, no Pingo nos Is. O Pingo nos Is realmente é um programa onde todas as pessoas ali têm uma visão mais para Bolsonaro. Mas tudo bem se tem um programa assim. Eu acho que existe a diferença, e talvez o Arthur não tenha conhecimento sobre isso, ele não é uma pessoa tão ilustrada assim. Existe uma diferença entre jornalismo objetivo e jornalismo opinativo. Inclusive, essa é uma das grandes mudanças no século XX, e por incrível que pareça, um dos grandes jornais que fez essa mudança foi até o The New York Times, um jornal dos grandes jornais que promoveram essa mudança. Mas o jornalismo objetivo, ele dá a notícia, ele só dá os fatos. E o jornalismo opinativo, ele pega os fatos e ele interpreta os fatos. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, Paulo, eu gosto de você porque você é imparcial. Eu falo assim, não sou imparcial, no momento algum. Pelo contrário, eu dou a minha opinião claramente. Eu muitas vezes narro os fatos e aí falo assim, esses aqui são os fatos. Agora deixa eu dizer a minha opinião a respeito desses fatos. E ela não é nada imparcial, ela tem parte. O meu trabalho como comentarista é ter parte. Agora, se eu vou dar uma notícia, ou seja, se eu vou fazer um jornalismo objetivo, eu tenho que dizer o que de fato aconteceu, qual é o objeto da notícia. E esse tem que ser imparcial. Esse tem que ser imparcial. Esse não pode ter lado. Um prédio caiu é um prédio caiu. Um prédio caiu não pode ser um prédio caiu por causa do Bolsonaro. Morreram X milhões de pessoas. Morreram X milhões de pessoas, não pode ser porque o Bolsonaro é genocida. Sim, é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, tu tem na mídia, mainstream, vários exemplos disso, como, por exemplo, recentemente teve aquela matéria que dizia economia despiora, eu acho que era do Grupo Folha ou algo assim. Então, até o fato tu tenta trazer de uma forma enviesada pra passar uma ideia por trás, né? Porque quando coloca o despiora ao invés de economia melhora, ou dá sinais de recuperação, tu já transmite uma ideia de que, tá horrível. Tem várias técnicas pra isso, tem várias técnicas, essas técnicas são conhecidas, a gente sabe como é que faz essas técnicas, e aí não adianta que toda vez que um jornalista faz isso na minha frente, eu falo assim, querido, você tá querendo puxar um coelho de uma cartola pra um outro mágico, eu sei onde é que tava o coelho, eu sei como é que faz esse truque, então não adianta. E eu acho que isso aqui eles não estavam preparados, porque toda vez que faziam no ar, eu falava assim, aqui, ó, o truque é esse que você tá fazendo. Aí desequilibrava um pouco. Mas enfim, tô falando aqui do Arthur, mas a gente tá falando, na verdade, do desvirtuamento do MBL, né? Mas eu tenho esperanças, eu acho que algumas dessas pessoas que estão lá, nas quais eu incluo o Arthur, por incrível que pareça, ele pode me difamar à vontade, mas eu enxergo a futuro para essas pessoas se elas começarem a ficar, a defender ideias e não mais pessoas, e atacar ideias e não mais pessoas, propriamente dito. Então, a respeito do Bolsonaro, tem coisas do Bolsonaro que eu não gosto, e eu canso de falar aqui. Uma pauta do MBL, por exemplo, eu gostaria que tivesse havido muito mais privatizações do governo Bolsonaro do que de fato houve.